uma boa terra, e eu recebo agora a tua palavra como uma semente. Eu declaro que a semente da tua palavra frutificará em meu coração. Eu serei abençoado. Esta palavra não voltará vazia, ela me abençoará, me transformará. Eu recebo pela fé uma chave poderosa para abrir muitas portas em 2024 em minha vida, em nome de Jesus. Agora eu gostaria que você agradecesse por estar aqui, por ter saúde, agradecesse por ter disponibilidade. Pessoas gostariam de estar, mas estão enfermas. Pessoas gostariam de estar, mas estão em hospitais, em cárceres, estão em muitos lugares. Então agradeça agora, agradeça a Deus neste momento, por essa oportunidade. Talvez ao seu lado esteja o seu cônjuge, seus pais, esteja os seus irmãos, ou um amigo, uma amiga da igreja. Agradeça ao Senhor, seja grato. Eu gostaria que nós, hoje realmente, a palavra principal deste culto fosse gratidão ao Senhor, gratidão ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos, obrigado, Pai, nesta noite pela equipe de louvor, obrigado pelos servos que receberam as pessoas, ó Pai, com amor, chegaram mais cedo. Obrigado pelo sonoplasta, pela projeção, obrigado pelos intercessores. Pai, eu quero agradecer por quem limpou esse prédio, eu quero agradecer por quem organizou esse prédio para quando nós chegarmos aqui estivesse tudo limpo. Pai, obrigado pela igreja infantil, obrigado pela pastora Fabiana, pela equipe que está lá com ela, servindo as crianças, o precioso rebanho, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada membro dessa casa, cada visitante. Obrigado por quem está conosco no YouTube, assistindo, ouvindo essa mensagem. Nós te damos graças em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Querido, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 17, verso 11 até o verso 19. Lucas 17, 11 a 19. Como eu disse, preste bastante atenção nessa mensagem, porque é uma chave espiritual que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos leprosos? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então eles ficaram de longe porque leprosos não podiam se aproximar de pessoas sãs. De longe eles gritaram para que Jesus se compadecesse deles. 14, ao vê-los disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Era uma ordem que o leproso deveria ir até o sacerdote da época. Era um preceito estabelecido pela lei, lá em Levíticos 14, você lê isso, que quem declarava se um leproso estava curado ou não era o sacerdote da época que atuava no templo. Então Jesus disse: olha, vão até o sacerdote. Até esse momento eles não foram curados, mas no caminho diz a Bíblia que eles foram purificados, ou seja, eles foram curados. Amém, amados? Verso 15, um dos 10, quantos irmãos? Dos 10, você precisa atentar-se nisso, porque nós vamos basear nossa mensagem nisso. Eram quantos? 10. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, não era nem judeu legítimo, era o samaritano, que era uma mistura de povos com judeus. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9?
Às vezes nós pensamos que Deus, sendo Deus, Ele não se preocupa muito com a nossa gratidão. Às vezes nós pensamos que para Deus tanto faz agradecer ou não. Tem pessoas que são assim, né? Elas dizem, para mim se agradeceu ou não agradeceu, não quer dizer nada, eu não me preocupo com isso. Deveria preocupar-se. Mas nós pensamos que Deus também é assim, que Ele não espera de nós gratidão. Por que vai fazer um culto de gratidão? Lá Deus quer a minha gratidão, aqui diz que sim. Jesus falou, cadê os outros 9? Por que só um voltou para agradecer? Veja o 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nós temos ensinado já há muitos anos que o favor de Deus é quem abre portas para nós, amém? Nós temos ensinado já nos últimos anos que a bênção de Deus não é merecida, a bênção de Deus não é alcançada pela nossa própria justiça, e que nós temos que realmente confiar, crer e depender do favor de Deus para que portas sejam abertas. Isso é verdade, é legítimo, é correto, é um ensino bíblico do Novo Testamento. Entretanto, nós precisamos compreender que o favor abre portas, mas a gratidão mantém as portas abertas. Eu vou repetir, o favor abre portas, mas a gratidão mantém portas abertas. Às vezes uma porta se fecha por causa de uma ingratidão. Às vezes uma porta que Deus abriu, ela é interrompida, ela é fechada, porque um coração ingrato se manifestou. A gratidão, ela é um remédio, a gratidão é como se fosse um antibiótico que atinge os germes, a infecção da justiça própria, do mérito próprio. Quando eu sou grato, eu estou dizendo que eu recebi de alguém, amém? Que não dependeu somente de mim, ou que não dependeu de mim. Quando eu sou grato, eu estou dizendo, foi alguém que fez por mim. Quando eu sou grato a Deus, eu digo, foi Deus quem fez em meu lugar. O desejo de Deus é que nós sejamos gratos em tudo, queridos. Porém, algumas pessoas, por mais abençoadas que elas tenham sido, ou por mais abençoadas que elas estão sendo, muitas vezes elas são incapazes de expressar gratidão. A ingratidão, ela tem sido uma marca da nossa geração. A ingratidão tem sido uma marca desta geração. Muitos relacionamentos acabam, relacionamentos familiares, amizades, relacionamentos ministeriais acabam e são afetados por causa de um espírito ingrato, um coração ingrato, que não é simples, não é humilde o suficiente para dizer obrigado pelo que você fez por mim, obrigado pelo que você me deu, obrigado pela palavra que você falou ao meu coração, obrigado pela generosidade que você exerceu para comigo, obrigado Deus, porque você me abençoou, me deu vida, me deu saúde. Um grande homem de Deus chamado Martinho Lutero, acho que tem a foto dele aí, Martinho Lutero, um reformador, o pai da reforma protestante. O que ele fala, nós precisamos prestar muita atenção, porque somos hoje o que somos por causa deste homem. E Martinho Lutero, ele tem uma frase em que diz o seguinte: existem 3 tipos de cachorros perigosos: ingratidão, soberba e inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. Ingratidão, soberba e inveja, quando mordem, deixam uma ferida profunda. Nesse texto que nós lemos, irmãos, do Evangelho, nós notamos que 10 leprosos chegaram até Jesus e apenas um deles agradeceu. Os 10 foram curados, os 10 foram purificados, somente um voltou para dar glória a Deus. Então, baseado nesse texto, eu quero hoje compartilhar com você um pouquinho sobre o coração grato e o coração ingrato, e profetizar que nós somos uma geração de pessoas que tem um coração grato. Diga: eu sou uma pessoa grata. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e profetize sobre ela. Diga: você é alguém de coração grato.
Amém, queridos? Então, a primeira característica da gratidão e da ingratidão que eu quero compartilhar é que a ingratidão é cega, a gratidão vê. O que vem a ser ingratidão? Ingratidão é a característica, a qualidade de uma pessoa que não reconhece o bem que foi feito para ela. A ingratidão é a característica de alguém que não vê a ajuda que fizeram para com ela. Aqueles 10 leprosos eram curados, mas 9 deles não enxergaram aquilo, eles não viram, eles estavam cegos diante daquilo. É interessante isso, querido, preste atenção, porque parece que algumas pessoas se tornam cegas para aquilo que Deus fez em favor delas. A ingratidão, ela nos cega, mas a gratidão faz a gente ver, enxergar e reconhecer, perceber, olhar e saber de onde veio a bênção, de onde veio o milagre, de onde veio a resposta de oração. Eu pergunto para você, será que existe a possibilidade de um crente ser ingrato, sim ou não? O que você acha? Será que existe a possibilidade de um crente ser ingrato? Sim, todos nós corremos o risco de nos tornarmos ingratos. Ingratos em casa, com as pessoas que vivem conosco, ingratos no trabalho, com as pessoas que trabalham com a gente, ingratos com o chefe, com o patrão, com o amigo, ingrato com o cônjuge, ingrato com os pais. A Bíblia, irmãos, ela trabalha em gratidão de uma forma tão específica, que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, veja em 2 Timóteo 3, 1 e 2, as características das pessoas dos últimos dias. Esse é um texto, embora dito há muitos anos atrás, esse é um texto para hoje. O que eu vou ler agora acontece exatamente agora, acontece hoje. Você já pode ter visto isso acontecendo com você ou com outras pessoas. Olha o que Paulo está dizendo: sabe, porém, isto, em que dias, irmãos? Leia lá. Sabe, porém, isto em que dias? Nós estamos vivendo os últimos dias? Não há dúvida, não há dúvida. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos, o que, irmãos? Difíceis. Nos últimos dias os tempos serão difíceis. Versículo 2: pois os homens e mulheres, aí Paulo vai dizer quais serão as características das pessoas dos últimos dias. Serão pessoas egoístas, pessoas que pensam apenas nelas mesmas. Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas serão avarentas. Elas vão amar o dinheiro acima de qualquer outra coisa. Elas serão jactanciosas. Sabe o que é jactância? É orgulho. Pessoas que batem no peito e se acham melhores do que outras. Serão arrogantes, blasfemadores, quer dizer, vão falar contra Deus, vão falar contra Cristo. Isso está o tempo todo diante de nós, nas escolas, nas mídias, na internet, nos canais de televisão. Veja outra característica das pessoas dos últimos dias: desobedientes aos pais. Agora veja o que Paulo diz: ingratos, pessoas que não reconhecem, e a outra característica é irreverentes, ou zombadores, pessoas que zombam. Paulo está dizendo que nos dias finais as pessoas estarão com o coração ingrato. E veja que Paulo coloca a ingratidão em uma lista de pecados e de características muito pesadas. Paulo diz que a ingratidão é como a blasfêmia, a ingratidão é como a desobediência, a ingratidão é como a avareza, a ingratidão é como a arrogância. A lista é grande, irmãos, e a ingratidão está aqui. Gratidão não é só uma boa educação, embora ser bom, ser bem educado e ter educação é sempre muito bom, mas gratidão não é só uma pessoa fina, uma pessoa que tem uma boa etiqueta e que ela diz muito obrigado e que ela sabe se portar onde ela está. Embora isso seja muito bom, gratidão é mais do que isso, irmãos.
Gratidão é mais do que boas maneiras. Gratidão é a essência de Deus. Gratidão é a essência do coração de Deus. É o reconhecimento de que aquilo que temos não provém de nós, provém de uma fonte superior, provém de uma fonte maior. Acabei de dizer que a ingratidão não enxerga, a gratidão vê. Aqueles 9 leprosos não viram, não enxergaram. Sabe, pessoas ingratas, elas nunca se satisfazem, ou elas nunca reconhecem. Focam nos pequenos defeitos e não conseguem ver as grandes coisas, não conseguem ver as melhores coisas. Diz que um dia um homem estava na rua e ele ia atravessar a rua e ele notou que um cachorro parou do lado dele. E o cachorro tinha uma bolsinha no pescoço. E ele notou que o cachorro esperou fechar o semáforo e atravessou na faixa. E o cachorro estava sozinho, ele ficou encucado com aquilo. Ele falou: onde esse cachorro vai? Ele acompanhou o cachorro entrou em um açougue. Quando o cachorro chegou no açougue, ele levantou, bateu a pata assim no vidro do açougue. O açougueiro estava lá de trás do balcão, olhou o cachorro, abriu a bolsinha, pegou um pedido, pegou um dinheiro, cortou a carne, colocou uma sacolinha no cachorro. Ele ficou impressionado com aquilo e falou: não é possível, eu preciso acompanhar esse cachorro. O cachorro voltou do açougue, fez o trajeto certinho pela calçada, esperou o semáforo fechar, atravessou na faixa, e ele seguindo aquele cachorro, o cachorro chegou em uma casa. O cachorro bateu na porta da frente, ninguém atendeu. O cachorro bateu na porta de trás, ninguém atendeu. O cachorro subiu na janela e bateu no vidro. O dono da casa abriu a porta e deu uma surra no cachorro. O homem, indignado com aquilo, falou: mas rapaz, esse cachorro é muito inteligente, esse cachorro, sabe, é expert. Você, como é que você bate nesse cachorro? É que essa semana é a segunda vez que ele esquece a chave de casa. Você entendeu? Só olhar coisas pequenas, só olhar os pequenos erros, só olhar as pequenas falhas. Muitas vezes nós somos assim. Nós nos concentramos nos pequenos defeitos e esquecemos das coisas maiores que Deus fez. Apenas um leproso foi grato. Irmão, que o Senhor nos deu olhos para ver o quanto fomos abençoados nesse ano. Que o Senhor nos dê olhos para enxergar o quanto Deus nos abençoou no ano de 2023. A segunda questão sobre a ingratidão e a gratidão é que a ingratidão esquece, a gratidão lembra. Diga: a gratidão esquece, a gratidão lembra. Outra característica da ingratidão é o esquecimento. Provavelmente eles esqueceram do rosto de Jesus, aqueles 9 leprosos. Talvez eles até esqueceram de Jesus e falaram: não tem nem como a gente voltar, a gente nem sabe onde ele estava, nem sabemos onde ele mora. Esqueceram, ficou no passado. Como é que a gente vai atrás dele para agradecer? Onde será que ele mora? Como é que ele era mesmo? Como é que era o seu rosto, o seu corpo? Talvez eles esqueceram do lugar onde Jesus estava, mas é fato que eles esqueceram. Talvez esqueceram depois de alguns dias que eles tinham sido leprosos. Entende, irmãos? Talvez eles nem lembravam mais: olha, nós somos curados, nós estávamos doentes. Porque o ingrato, por incrível que pareça, é alguém que esquece muito rápido o bem que lhe fizeram. A pessoa ingrata não lembra por um segundo do favor, da bênção, da expressão de generosidade. A sua mente é bloqueada para enxergar as bênçãos de Deus. A sua mente é bloqueada para lembrar as coisas boas que aconteceram, e a mente só é ativada para lembrar das coisas ruins. Você já viu pessoas que você faz, ajuda, às vezes você erra um pouquinho, um tantinho com a pessoa, e tudo que você fez de bom ela esquece, ela só lembra daquilo? Já aconteceu com você? Já aconteceu.
pessoa esquece de tudo. Você fala, mas eu ajudei, mas eu falei, mas agora você fez isso, está errado, você falhou. Mas, entende? Esse é o coração de uma pessoa ingrata. Já a pessoa grata, ela se lembra de quem a ajudou, ainda que a pessoa tenha esquecido. Amém, queridos? Alguns cultos atrás eu falei de uma irmã aqui que foi uma abençoadora da igreja. E quando acabou o culto, ela falou assim, pastor, eu nem lembrava disso, que eu dei o testemunho aqui de uma irmã que abençoou muito para que nós construíssemos esse espaço. E eu falei que um dia ela foi lá na minha casa e ela deu muitas joias para que a gente vendesse. E ela me procurou no culto e falou assim, eu nem lembrava disso, eu esqueci disso. Eu falei, mas eu não esqueço, porque eu procuro ter um coração agradecido a Deus e agradecido às pessoas também. Nós não podemos esquecer o que Deus fez em nosso favor, e nós não podemos esquecer o que as pessoas fizeram por nós. Você não pode esquecer de onde Deus te tirou. Talvez você já esteja 20 anos convertido, 30 anos, 10 anos. Você não pode esquecer a mão poderosa e forte que Deus usou para te conduzir, para te libertar, para te salvar. Você não pode esquecer as curas que você recebeu. Você não pode esquecer as libertações que você recebeu. Você não pode esquecer os livramentos, as orações respondidas, o favor de Deus que se manifestou na sua vida. Aquele leproso, o único que agradeceu, eu imagino que ele foi atrás de Jesus, e ele foi procurar Jesus, e ele deve ter pensado, eu não posso esquecer do que aconteceu. Eu imagino que ele lembrava dos olhos de Jesus, ele lembrava da palavra de Jesus, não o toque que Jesus não tocou, mas dos olhos, da palavra. Ele lembrava, ainda que a distância, porque era não permitido aproximar-se. Por isso que lá em Deuteronômio 8, irmãos, versículo 11, a Bíblia nos faz uma advertência muito séria sobre o esquecimento. Guarda-te, não te esqueças. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Quando nós pensamos em gratidão, nós pensamos, eu sou uma pessoa grata, o fulano que é ingrato. Mas escute, todos nós temos gratidão e ingratidão. Sabe por quê? A ingratidão faz parte da natureza humana caída. E nós precisamos em Cristo Jesus entender que essa natureza já foi crucificada. Então ingratidão não faz parte mais da nossa vida. Ingratidão não tem nada a ver conosco, porque nós somos nobres, nós somos do céu, nós somos reais. Por isso, quando você tem uma expressão de ingratidão, questione isso e diga, como é que eu estou sendo ingrato com o meu cônjuge? Como é que eu estou sendo ingrato com o meu chefe? Como é que eu estou sendo ingrato com o meu pastor? Como eu estou sendo ingrato com o meu pai? Como eu estou sendo ingrato com a minha esposa? Como isso não faz parte mais de mim? Não é, você é um novo homem, uma nova mulher, criado segundo Cristo, e o coração de Cristo é um coração de gratidão. Mas diz aqui a Bíblia sobre a importância de nós não esquecermos do Senhor, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. 12, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, veja como Deus quer nos abençoar. Você crê nisso, irmão? Aqui é uma palavra de Deus para você. 2024, você vai comer bem, você vai ficar farto, você vai construir boas casas, ou vai comprar boas casas, ou bons apartamentos, vai morar neles. Você crê nisso? Diz o 13 que haverá multiplicação dos teus gados e dos teus rebanhos, vai aumentar a tua prata e o teu ouro, e você vai ser abundante em tudo que você fizer. É vontade de Deus a nossa prosperidade. Agora olha o 14, depois de tudo isso acontecer, não se eleve, quer dizer, não fique orgulhoso e te esqueças. Irmãos, é tão ruim quando nós esquecemos a graça de Deus. É tão ruim quando nós esquecemos a bênção de Deus. É tão ruim quando nós viramos as costas para quem nos estendeu a mão.
É tão ruim quando nós temos uma atitude mesquinha, uma atitude avarenta com quem foi generoso para conosco. Por isso diz a Bíblia, lembra de Deus, lembra que Ele te tirou do Egito, da casa da servidão, que Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadores, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal para te fazer bem. 17, não digas pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Essa expressão da ingratidão. O que o ingrato diz, fui eu. Não foi Deus. Normalmente as pessoas não dizem que não foi Deus, mas elas pensam. Ou elas dizem, não fui eu que ralei, fui eu que dei a vida, fui eu que me esforcei, eu consegui isso com o meu próprio mérito. A palavra está dizendo, não faça isso. Deus quer abençoar você, nada disso é problema para o Senhor, mas a única advertência é, não te esqueças, ou seja, não seja ingrato. A nossa atitude tem que ser a mesma atitude do salmista Davi. E qual é a atitude dele? Está no Salmo 103, versículo 1 e 2, olha só, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O que é bendizer? É falar bem. Se você já fez o cursão e tem uns alunos aqui se formando hoje, eles já aprenderam que existe o espírito, a alma e o corpo. E o Davi, ele está dizendo, bendize a minha alma. A alma é a sede das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa razão, do nosso intelecto. Então Davi está dizendo, olha, a minha alma, a minha mente, as minhas emoções, o meu intelecto, ele precisa lembrar os feitos do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te, diz para o irmão que está ao seu lado aí, não deixa ele dormir, diga, irmão, você não pode esquecer, esquecer de quê? De nenhum só. Esquecer de quê, irmãos? Nenhum só. Você já agradeceu? Você tem agradecido a Deus por esse ano? Irmãos, essa semana nós fizemos uma viagem e sabe que pastor acaba, ainda que você não diga que é pastor, as pessoas acabam descobrindo, e nós encontramos lá onde estávamos um casal de pastores, e eu, ao mesmo tempo que estava viajando, tinha algumas coisas para fazer da igreja, encerrando algumas coisas da minha faculdade, então eu não consegui conversar, mas a minha esposa conversou com esse casal, já são senhores, ele já não lidera mais uma igreja, mas eu até separei, ficou lá na minha sala para mostrar para os irmãos, e eu achei uma coisa incrível. Esse pastor, ele é um pastor metodista, tem assim um currículo, uma formação acadêmica muito elevada, e quando ele fez 60 anos, ele escreveu um livretinho, é um livretinho pequenininho, depois eu mostro para os irmãos, e ele escreveu 60 motivos para agradecer a Deus. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu li alguns, não li todos ainda, e tinha lá 60 razões para agradecer a Deus. Tem uma coisa que os psicólogos ensinam, principalmente quando as pessoas estão ficando depressivas. Eles ensinam que nós precisamos ter um diário de gratidão. E todos os dias, antes de dormir, nós precisamos agradecer por um motivo daquele dia. Eu acho que isso é uma boa ideia para eu e você fazermos para o próximo ano. Imagine, ano que vem é 366 dias, né? Ano bissexto. 366 dias, todo dia antes de você dormir, você escrever. Agradeço hoje pelo alimento, agradeço hoje pela esposa, agradeço pelo marido, agradeço pelo trabalho, agradeço pela igreja. E procurar, é um exercício. Pode ser falar, mas será que todo dia vou ter um motivo para agradecer? Acredite, se você fizer esse exercício, você vai encontrar. Faz isso, isso vai abençoar a sua vida.
Isso vai tirar você da murmuração, isso vai nos tirar da reclamação, isso vai nos tirar da tristeza, da depressão, porque a gratidão, ela revigora você, a gratidão, ela abre a porta da alegria, a gratidão torna as pessoas satisfeitas. Irmãos, normalmente as pessoas de mal com a vida, normalmente as pessoas amargas, normalmente as pessoas revoltadas, elas são pessoas ingratas. Por quê? Por que a pessoa é de mal com a vida? Porque ela acredita que a vida não tem entregado o que ela merece. Você sabia? As pessoas que andam com raiva, que andam de cara feia, que ela anda, sabe assim, triste, ou que ela anda com ira, é porque ela acredita, ainda que ela não perceba, ela acredita que a vida deveria ser melhor, porque ela é muito boa, e o que a vida está entregando para ela não é suficiente para a bondade dela. Então, quando você começa a ter gratidão, você joga fora esse veneno, porque você diz: não, o que eu tenho recebido é muito bom, o que eu tenho recebido é além do que eu mereço, o que eu tenho recebido é além do que eu poderia receber. Por isso que Davi diz: não te esqueças, o ingrato esquece, mas o grato lembra. Diga: o ingrato esquece, o grato lembra. Terceiro, irmãos, rapidamente, em terceiro lugar, a ingratidão é muda, a gratidão fala. A ingratidão não se expressa verbalmente, a pessoa grata, ela se expressa. Olha o que diz o versículo 11 de Lucas 17, que é o texto que nós lemos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Quantos gritaram? 10. Mas depois que eles foram até o encontro do sacerdote, no caminho eles foram curados. Quantos agradeceram em palavras? 1. 10 gritaram e 1 apenas agradeceu. Porque o ingrato, ele se cala diante daquilo que recebe de bom. Às vezes o ingrato, ele é muito rápido para reclamar. Tem um ditado que diz, que no problema há Deus, eu busco a Deus, mas na hora que as coisas são resolvidas, adeus, tchau. Essa é uma frase muito conhecida, e a ingratidão, ela se expressa dessa maneira. Na luta, na provação, na dificuldade, Deus tem misericórdia, eu vou para o culto, eu vou para a igreja, o que eu tenho que fazer? Tem que orar, tem que jejuar, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Mas na hora que a bênção vem, a pessoa ingrata, ela esquece, ela fica muda, ela nem conta o testemunho. Por isso que nós separamos aqui, não são todas as igrejas que fazem isso, mas nós sempre separamos um momento no culto de domingo para contar testemunhos, incentivamos, insistimos para que você escreva, conte o seu testemunho. Por quê, querido? Quando você conta o seu testemunho, por mais simples que seja, escute, você jogou fora toda a ingratidão do seu coração e se encheu da gratidão do Senhor. Olha o verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, o que ele fez? Voltou, dando glória a Deus em alta voz. Essa é a atitude do coração grato. A pessoa grata fala sem cerimônia e sem constrangimento. Escute, a pessoa grata, ela fala, ela grita, ela canta, ela louva, ela agradece. A pessoa grata, ela está sempre falando das bênçãos recebidas, ela está dizendo para os outros, ela está agradecendo a Deus. Não apenas lembrar, mas expressar. Expresse, irmãos, nesse final de ano, expresse. Talvez você tenha que agradecer para alguém este ano, um feito, uma bênção, algo que você recebeu. Agradece, pega o telefone, liga para essa pessoa. Se ela está aqui, vai pessoalmente. Às vezes um parente, um familiar, alguém que esteve com você na luta, na dificuldade, na prova. Agradeça em nome de Jesus. Esses dias, irmãos, se eu sou pastor, teve o investimento de muitas pessoas.
E tem uma pessoa que ela mora no interior de São Paulo, ela mora num lugar chamado Barra Bonita, no interior de São Paulo, e essa pessoa, ela investiu bastante em mim para que eu fosse pastor. Eu não sabia na época, porque eu era um adolescente, mas ela é uma senhora, hoje, ela começou a me dar livros e material para ler. Então hoje eu gosto muito de ler, porque nessa idade eu tive o incentivo de muitas pessoas, claro que dos meus pais também, que me proporcionaram, embora pública, uma boa educação. Mas essa irmã, ela me deu dicionários, ela me deu livros cristãos, ela me deu concordâncias bíblicas, uma grande parte assim da minha biblioteca, principalmente os livros mais teológicos, foi por causa dela. E alguns 2, 3 meses atrás eu liguei para ela e falei: olha, irmão, o nome dela é Regina, até convidei ela para vir aqui em Santos, embora ela já tenha bastante idade, mas tenho insistido para que ela venha, porque eu queria tanto que ela conhecesse a igreja, que ela não conhece aqui. E ela morou em Santos, mas já foi embora há 30 anos, eu acho, mais ou menos, até mais, 33 anos. E eu disse para ela: Regina, eu queria dizer para você que assim, se eu sou pastor, uma parte do meu ministério eu devo para você. Uma parte do galardão do meu ministério é seu, porque você orou por mim, incentivou. Ela me levava nas livrarias lá no centro da cidade. Há muitos anos atrás tinham 2 livrarias evangélicas, os mais antigos devem conhecer. E ela me levava lá todo mês que ela recebia o pagamento dela, ela me levava lá na livraria e comprava um livro para mim. Aquilo para mim era o êxtase, era uma coisa maravilhosa. Então eu falei: eu preciso agradecê-la. Já agradeci outras vezes, mas eu preciso agradecer que sou o que sou por causa do investimento também dela, de outras pessoas, mas dela também. Então nós precisamos falar. Vocês pegar o telefone, mandar uma mensagem, ir na casa da pessoa, sabe, dizer: olha, obrigado aí, porque você me ajudou, um empréstimo, uma carona, sabe, uma oração, uma ligação no momento difícil, sabe, irmãos, a gente precisa expressar através de palavras. A pessoa grata, ela fala. A pessoa grata, ela expressa o seu agradecimento em palavras. Então exercite a gratidão. Comece anotando coisas pequenas. Como eu falei do livreto do pastor, 60 motivos, eu vi lá que alguns motivos para mim são muito pequenos, para mim são irrelevantes, mas para ele aquilo faz muito sentido. Para ele aquilo é importante. Da mesma forma, às vezes se agradece pelo seu café da manhã, se agradece por ter filhos saudáveis, se agradece por ter uma moradia, por ter um emprego, por ter uma aposentadoria. Você agradece por ter uma igreja, você agradece por ter alguém que lhe ama, amém, queridos? Então uma das lições que nós precisamos guardar em nosso coração é que gratidão, escute, essa é uma chave importante, gratidão em silêncio é uma forma de ingratidão. Vou repetir, gratidão em silêncio é uma forma de ingratidão. Eu sou tão grato a tal pessoa, já falou para ela? Não, nunca falei. Eu sou tão grato a tal pessoa, já deu um presente para ela? Não, nunca dei. Eu sou tão grato por tal pessoa, você já deu uma oferta para ela? Não, nunca dei. Eu sou tão grato a tal pessoa, então você já convidou ela para ir jantar com você? Não, nunca. Então, irmão, faz isso, expressa a sua gratidão. E em último lugar, a ingratidão parte, mas a gratidão, o que ela faz, queridos? Volta. A ingratidão vai embora, a gratidão volta. Lucas 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por que o ingrato não voltou? Por que aqueles leprosos ingratos não voltaram? Porque eles não valorizaram o que eles receberam. A natureza humana, ela é ingrata desde a queda, queridos. Adão e Eva tinham milhares e milhares de árvores para comer o fruto. Eles tinham acesso a toda a beleza, a toda a diversidade do jardim. Eles podiam comer tudo o que eles quisessem, eles só não podiam comer um fruto.
É importante a gente entender a história, porque há pessoas que pensam, Deus colocou um fruto lá, uma pegadinha para testar eles. Não, Deus colocou milhares e milhares. Imagine uma mata, imagine um jardim, tudo que tinha, só tinha uma árvore que era exclusiva de Deus e que deveria voltar para Deus. Mas o homem e a mulher, seduzidos pela serpente, foram lá, lançaram mão daquele fruto e comeram. E assim, querido, escute o que tem acontecido hoje. Além de Adão e Eva não reconhecerem o que Deus deu a eles, eles não devolveram a Deus o que era de Deus. E eu não posso deixar de falar que a gratidão, ela atravessa, a gratidão, ela passa pela entrega dos nossos dízimos e pela entrega das nossas ofertas. Que quando nós expressamos a entrega dos dízimos e as ofertas, nós estamos compreendendo que uma parte é de Deus. Eu não consigo entender alguém que não é dizimista e pense ser uma pessoa grata. Não há como. Porque a expressão da gratidão, segundo a Bíblia, é devolver a Deus o que é dele. É entregar a Deus o que pertence a Ele. Quantas pessoas jamais voltam para o Senhor os seus dízimos e as suas ofertas como uma forma de gratidão? Se nós pegarmos esse texto como uma estatística, eram 10, um foi grato. Se nós tomarmos esse texto como estatística, nós vamos reconhecer que muitos são abençoados, mas poucos são gratos. Qual a diferença, queridos, entre os 9 ingratos e o leproso grato? Qual a diferença de uma pessoa ingrata e uma pessoa grata? A diferença é que os 9 seguiram a sua vida e jamais voltaram para agradecer. E sabe o que aconteceu com eles? Ouça aqui: eles não receberam mais nenhuma bênção. Aqui é um ponto fundamental e a gente vai encerrar aqui. Aqueles 9 não voltaram, e o que eles receberam foi uma cura. Mas aquele único homem, ele voltou. E quando ele voltou, Jesus disse para ele: existem muitas coisas na Bíblia que são detalhes que nós não prestamos atenção, que nós não notamos o que o texto diz. Às vezes lemos a Bíblia rapidamente, ouvimos rapidamente e não notamos. Mas veja, quando aquele homem retorna para Jesus, e Jesus disse: vocês não eram 10, cadê os 9? E aquele homem volta dando glória a Deus, quer dizer, expressando a gratidão dele em palavras. Jesus olha para ele e Jesus diz o seguinte, está no último versículo: levanta-te, porque ele se ajoelhou para agradecer, reconhecimento de que Jesus é Senhor. Agora, olha o que aconteceu. Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você já tinha notado isso? Que ele não só foi curado, ele também foi salvo. Os 9 eu não sei, se morreram sem salvação, não estão no céu. Mas aquele homem que voltou para agradecer, ele foi mais e mais abençoado. Por isso que eu disse no começo deste culto, a gratidão é uma chave que vai abrir muitos acessos para você no ano de 2024. A gratidão é uma chave que vai levar você a uma vida de saúde, de prosperidade, a uma vida abençoada. Seja grato nos seus relacionamentos, seja grato com as pessoas que você convive, seja acima de tudo grato para com Deus, porque pessoas gratas estão recebendo mais, sempre mais de Deus. Nesse final de 2023, irmãos, 2 tipos de pessoas serão identificados: os 9 leprosos, que seguem seu caminho cegos
esquecidos e calados, sem jamais reconhecer o que Deus fez em suas vidas. Há um grupo de pessoas assim, mas há um segundo grupo, é aqueles que têm o coração do 10º leproso, e nós, em nome de Jesus, fazemos parte desse grupo menor, de pessoas que reconhece, que lembra, que honra, que fala e que volta para o Senhor como expressão da sua gratidão. Lá em Salmo 116, eu termino com este versículo, Salmo 116, 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Por isso que já há 2 anos nós temos pedido para você que faça essa carta de gratidão. Está aqui, ó. Essa é de uma irmã que já entregou. Minha gratidão a Deus. Já há alguns anos nós temos entregue junto com o envelope de primícias, para que você possa fazer um exercício. Isso é um exercício, irmão. Que exercício é esse? Lembrar, olhar para o ano, olhar para esses 340, 50 dias que nós vivemos de 2023 e procurar e tentar lembrar e puxar a memória e falar: peraí, tem alguma coisa aqui? A gente colocou 5 espaços, você pode escrever 10, 50, 100, mas é procurar lembrar, exercitar, pôr a mente para funcionar, ativar o espírito e falar: eu não posso esquecer do que Deus tem feito. Se eu for uma pessoa grata, Ele fará mais, mais, mais e mais. Então nós entregamos para que você aqui escreva, independente de lermos aqui ou não, às vezes o tempo não dá, isso está na memória do Senhor. Isso está no coração dele. Ele viu quando você escreveu. Ah, pastor, não precisa escrever, ele já sabe. Então aí é expressão, é escrever, é falar. Nós pedimos para que você trouxesse hoje, porque nós vamos agora, já orar, e você vai poder ler essa carta para o Senhor em voz alta. Se você não trouxe, traga no próximo culto, ou até mesmo faça o que nós vamos fazer aqui, em sua casa. Mas é importante que você expresse a gratidão. Salmista Davi diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso significa o que, irmãos? Falar. Ele diz: eu vou falar, eu vou invocar, eu vou declarar o nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Agora o 14, irmãos: cumprirei os meus votos ao Senhor e na presença de todo o seu povo. Cumprirei os meus votos ao Senhor. O que eu falei ao Senhor, eu farei. Agora veja: na presença de todo o seu povo. Por isso que nós entregamos para você esse envelope de primícias. Aqui há apenas uma forma de você expressar a sua gratidão por esse ano de 2023. E ao mesmo tempo entregar a sua primeira semente para o ano de 2024. Se você já tem o seu envelope, está escrito aqui: oferta de gratidão e primícias. E é uma forma de você voltar para o Senhor. É uma maneira de dizer: Pai, eu não poderia passar de 2023 para 2024 sem te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor me deu. Apesar das lutas, teve lutas esse ano, irmãos? Teve adversidades, vendavais, tribulações, teve ou não teve? Teve. Mas deixa que a gratidão seja a tua linguagem, deixa que a gratidão seja a expressão do seu coração. É o que Davi está dizendo: farei um voto ao Senhor. Se você ainda não sabe o que vai colocar aqui dentro, que o Espírito Santo te ilumine.
Nós fazemos essa oferta de primícias há muitos anos, e é uma oferta que tem nos ajudado nas obras que nós fazemos ao longo dos anos aqui na igreja. Nós esse ano fizemos um grande investimento ali no hall de entrada. Era para ser algo pequeno, mas nós fomos investindo, tanto no hall de entrada, quanto aqui atrás, na parte ali da churrasqueira, que nós vamos fazer um social ali atrás. Não está completo ainda falta muita coisa para ser feita, mas nós queremos deixar ali uma parte social, para as células, para os jovens, para toda a igreja, e nós investimos bastante, irmãos, só que nós não trabalhamos com a igreja as ofertas para isso. Então nós temos muitas contas nos próximos meses para pagar, e nós estamos crendo nos recursos que o Senhor vai enviar, e a oferta de primícias vai nos ajudar nisso. Nós temos prestações com empreiteira, nós temos prestações com elétrica e com muita coisa. A oferta de primícias é para isso. Então gostaria, dia 31 de dezembro, que você trouxesse, mas se você não for vir, traga no próximo culto, ok? Se você não vier mais, porque vai viajar, porque faça um Pix na conta da igreja, e no próximo culto que você vier, entregue o seu envelope. Eu gostaria de fazer um pedido aos irmãos, que você que vai ofertar na conta da igreja, cartão, não deixasse de entregar o seu envelope. Nós vamos fazer um período de jejum no começo de janeiro, e nós queremos orar por todos esses motivos que estão escritos aqui atrás. Amém, amados? Eu quero convidar você para ficar de pé, por favor. Aleluia. E você pegar a sua carta em sua mão, você que a trouxe.